Obrigado, Leilane, pela bela música. Nossa igreja fala vários idiomas, amém? Muito bem a todos vocês, feliz sábado. Que bom que você está aqui, que bom que temos esse privilégio de juntos adorarmos, louvarmos o nosso Deus. O sábado é o dia escolhido por Ele. Ele, ao sétimo dia, fez 3 coisas: descansou, abençoou e santificou. E no sábado nós celebramos esse Deus que é Criador, esse Deus que é Salvador, esse Deus que também é o nosso Redentor. Eu espero de coração que hoje, para você, seja também um dia de refrigério espiritual. Amém? Muito bem, julho é um mês, para nós aqui, bem diferente, é um mês muito esperado por todos, porque é um mês, além de ser verão, as crianças estão de férias da escola, e muitas famílias aproveitam esse período para viajar um pouquinho, passear, e nós então sentimos que é um mês desafiador para nós como igreja, mas que bom que você está aqui, e a sensação, o sentimento que eu tenho quando chega o verão é, poderia demorar um pouquinho mais, né? Poderia ir um pouquinho mais longe, é tão curto o verão, e você vê dias como hoje que nem parece que é verão, né? O verão é tão curto e às vezes parece que até dá aquele medo, será que já está acabando o verão, né? Mas parece que não, parece que os próximos dias teremos aí ainda alguns dias de calor. Nosso muito obrigado a todos os que participaram na última semana do nosso multirão, ok? Nós temos um templo, uma estrutura, esse prédio é uma grande estrutura que nós temos que cuidar, temos que tomar conta, e eu já estava assim particularmente ansioso ou angustiado de ver aquele mato crescendo rapidamente, mas aí a nossa equipe, os homens, os jovens, o pessoal se uniu aí e na última semana fizeram um grande trabalho também aqui no auditório. Ficou mais bonito essa cor, sim ou não? Ficou bom? Os jovens também ali preparando a sala para eles, então é muito bom ver esse movimento. Só para você ter uma ideia, se nós fôssemos pagar uma companhia, uma empresa para fazer a jardinagem que nós fizemos, claro que não acabamos ainda, temos todo esse terreno ainda para fazer, mas a parte boa, nosso trator está funcionando novamente, nós vamos poder limpar essa parte de cá. Se fôssemos pagar uma companhia para fazer esse trabalho para nós não pagaríamos menos de $10 mil. Não pagaríamos menos de $10 mil. Então é um valor muito alto, mas a gente se uniu aqui, até falei semana com o Fernando, nós vamos comprar mais um equipamento para a gente podar essas plantas aqui do estacionamento. Então nós teremos como igreja toda a estrutura interna aqui para estarmos sempre aí fazendo a manutenção do nosso estacionamento, do nosso jardim, do nosso terreno, para que tudo fique bonito do jeito que vocês merecem. Amém? E como nós já falamos aqui em outros momentos, o nosso prédio ele vai exigir uma manutenção constante. Então, volta e meia, nós vamos precisar estar vindo aqui, organizando algumas coisas, preparando outras coisas, para que tenhamos sempre esse ambiente preparado da melhor forma possível para a nossa igreja, para a nossa comunidade. Eu tenho no meu coração o sentimento de que esse prédio é uma bênção para a gente como igreja. Você pensa também assim? Esse prédio é uma bênção, a conferência nos ofereceu esse ambiente e tem sido para a nossa igreja realmente um privilégio podermos desfrutar desse local. Se fôssemos comprar, não sei se você tem a ideia do valor de mercado dessa igreja, desse prédio aqui. Se fôssemos comprar essa igreja no dinheiro, ela não sairia por menos de $2 milhões. Então, nós estamos, a nossa igreja, nós somos responsáveis, nós temos o presente de usarmos esse prédio, mas também nós mantemos essa estrutura que tem todo esse valor financeiro e para nós é também uma grande bênção. Muito obrigado a vocês que puderam participar conosco no nosso último multirão. Muito bem, que dia é hoje? Hoje é dia 18 de julho, é isso? No meu calendário é dia 18. Daqui a 3 dias, dia 21, para minha família é um dia muito importante, porque daqui a 3 dias marca a nossa chegada oficial aqui em Seattle. Nós chegamos exatamente no dia 21 de julho de 2022, ou seja, daqui a 3 dias nós já completaremos 4 anos vivendo aqui nesta região.
São dois sentimentos. O primeiro é como o tempo voa, como o tempo vai rápido, mas ao mesmo tempo é quanta coisa a gente tem vivido com vocês. E a minha expressão é sempre de gratidão. Gratidão a Deus por ter nos trazido a esse lugar, alegria, gratidão a Deus e gratidão por essa igreja também, que tem nos dado todo o suporte e temos aqui desenvolvido amizades que eu creio que ficarão para a eternidade. Essa igreja, eu diria não só essa igreja, mas também Seward Park, para minha família é uma grande bênção e vocês têm sido aí muito importantes também na nossa caminhada espiritual. Como família pastoral, nosso objetivo é servir e abençoar, mas no ato de servir e abençoar, nós também somos ricamente abençoados e nós temos sido diariamente abençoados pelo convívio com vocês. E o nosso coração, ele se alegra de tal maneira que, se depender de nós, a gente sabe que não depende só de nós, mas se depender de nós, o nosso projeto, o nosso sonho, a nossa ideia é permanecermos aqui com vocês ainda por muito tempo, se Deus ainda permitir. Amém? Então, nosso muito obrigado e esse momento para a gente sempre marcante. Inclusive, no Brasil, eu nunca fiquei mais de 4 anos no mesmo lugar. Eu fui pastor de 2 distritos, 2 anos em cada um, depois fui para a associação, fiquei 4 anos em uma, depois 2 anos e meio em outra. Então, é aqui, para minha família, o lugar onde nós já batemos os recordes de morar mais tempo no mesmo lugar. E a nossa ideia é, como eu já disse, né, ficarmos aqui por um bom tempo, porque nós gostamos desse lugar, nós gostamos dessa igreja, da igreja de Seward Park também. Então, a nossa oração é essa, que Deus possa nos guiar no futuro que Deus tem para a gente juntos, ok? Abra sua Bíblia em João 17, por favor. Estamos em João capítulo 17. Nós iremos ler a partir do verso 1. João 17, a partir do verso 1. João 17, a partir do verso 1. De acordo com a minha versão, diz assim a Bíblia: Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre todas as pessoas, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Verso 3, um dos versos mais importantes de toda a Bíblia, ok? Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes de que o mundo existisse. Século V, um homem chamado Simeão, ele era um monge. Esse homem chamado Simeão ficou muito famoso por todo o Império Romano. Esse homem, esse monge, ele sentia uma necessidade profunda de demonstrar ou de provar a sua devoção para com Deus. E vocês sabem que os monges, muitos deles têm aquela ideia, aquela tese de que é preciso fugir das distrações do mundo. E com essa ideia em mente, Simeão, buscando provar, atestar a sua santidade, construiu uma coluna de pedra no deserto da Síria. E essa coluna, ela tinha inicialmente poucos metros de altura, mas ao longo dos anos, essa coluna atingiu quase 20 metros de altura, e lá no alto desta coluna, Simeão permaneceu durante 37 anos da sua vida. Ele não saía de lá, pessoas vinham de vários lugares para contemplar, para ver esse homem que estava ali orando, jejuando, esse homem santo que vivia no topo desta coluna. Uma história estranha, uma história, diria eu até, bizarra, de alguém que passou a sua vida em cima de um pilar, em cima de uma coluna, buscando provar,
buscando demonstrar a sua espiritualidade. E sabe, muitas vezes a nossa vida, muitas vezes nós somos como esse monge, como esse Simeão. Nós saímos, nós deixamos as colunas de pedra e agora buscamos as colunas dos palcos ou as colunas das redes sociais, ávidos por atestar algo, ávidos por sermos vistos, ávidos por reconhecimento externo. Passamos a vida toda tentando subir em algum lugar para que as outras pessoas nos vejam, para que as outras pessoas nos observem. Nós fomos educados na lógica do aplauso, na lógica da validação externa. Desde muito cedo, o mundo nos dá um espelho, nos aponta um espelho e nos diz: olha, você só alcançará o sucesso, você só alcançará a glória se você estiver no topo, se você for visto. E nós compramos essa tese que é mentirosa. Nós compramos essa tese e muitos de nós dedicamos toda a nossa vida para provarmos para nós mesmos que somos bons o suficiente. E nisso, muitas vezes passamos por cima de outras pessoas, ferimos quem está por perto e até deixamos a família de lado. Enquanto a Leilane cantava, eu me lembrei que amanhã é a final da Copa do Mundo. É isso, correto? Infelizmente, nós só iremos assistir sem torcer para ninguém, porque nós falamos português, mas a final da Copa do Mundo será uma final da Copa do Mundo em espanhol, correto? Eu gosto muito de esporte. E quem acompanha esporte, vocês sabem que nós celebramos os vencedores, correto? Nós celebramos quem ganha. Em uma final de Copa do Mundo, quem perde celebra? Quem perde bate palmas? Quem perde chora. Dizem os entendidos de esporte que o segundo colocado ele é nada mais do que o primeiro dos perdedores. Essa é a cultura de nossa sociedade. Ou você é o primeiro, ou você não é nada. A última Copa do Mundo. Quem ficou em terceiro lugar? Alguém lembra? Ninguém lembra. Só que, aí vem o Evangelho. E como nós temos aqui na igreja conversado, Jesus, volta e meia, ele vai acabar furando as nossas bolhas, ele vai acabar nos revelando coisas que não estávamos preparados, e aqui, em João 17, nossos pilares vão desmoronar mais uma vez. Nosso ego, nossa vaidade agora serão mais uma vez confrontados com o Evangelho de Jesus Cristo. Vamos lembrar do contexto aqui. João 17, esse é o momento de poucas horas antes da cruz, cenáculo. Desde João 13, Jesus e os discípulos estão ali juntos, conversando, dialogando, e Jesus preparando os discípulos para a vida que seria depois da cruz. E agora, em João 17, talvez nós tenhamos chegado ao momento mais íntimo da vida de Jesus. Jesus não está pregando para uma multidão, Jesus não está fazendo um grandioso milagre, Jesus está apenas orando, conversando com o Pai. E entre os versos 1 a 5, Jesus ora por si mesmo. E essa oração é chamada de a oração sacerdotal. E o que nós aprendemos nessa oração vai redefinir o que nós entendemos por glória, por poder, por sucesso, ou até por espiritualidade, quem sabe sobre o próprio Deus. Primeira coisa, no verso 1, Jesus diz: Pai, chegou a hora, chegou a hora. E essa ideia de tempo é uma ideia que percorre todo o Evangelho de João. Por exemplo, em João 2, nas bodas de Caná, Maria, mãe de Jesus, pede para que ele faça um milagre. Em João 2, verso 4, Jesus recua e diz: ainda não é chegada a minha hora. Em João 7, verso 6, os irmãos de Jesus o motivam a descer até a Judéia para tornar-se mais conhecido,
devido aos milagres que ele fazia. E Jesus diz: meu tempo ainda não chegou. E no Evangelho nós vemos várias ocasiões, autoridades tentando prender a Jesus, e o texto nos revela que eles não conseguem, pois não havia ainda chegado a sua hora. Jesus agora, ele está deixando de lado os holofotes, sabotando a sua própria fama. Em João 12, por exemplo, ele está se recusando a ser coroado rei pela força ou pelo clamor da multidão. Agora no cenáculo, João 17, ele olha para o céu e diz: agora sim, agora chegou o momento, chegou a hora. Hora de quê? Nós sabemos o que vem depois, nós sabemos o que vai acontecer depois. E o que acontece depois? Na ótica do mercado, na ótica da competitividade, pode ser encarado como derrota, como fracasso. Porque ele será preso, será humilhado, foi traído por seu amigo por 30 moedas de prata. Pouco tempo depois, aqueles 11 que haviam prometido, se preciso for, ir até a morte com ele, correm, fogem ou abandonam. Tribunal, julgamento, humilhação, cuspe, chibatadas. Havia chegado a hora. Hora do quê? A hora de Jesus é a hora da cruz. E aqui está o paradoxo de Jesus. Por quê? O momento de máxima debilidade, o momento de máxima humilhação, Jesus está dizendo: agora chegou a hora, agora é o momento da glória. Veja, Jesus novamente invertendo a lógica humana, porque o que Jesus está fazendo aqui não é conquistar através do poder, da força ou do domínio. Ele conquista pelo amor, ele conquista pela entrega voluntária. E para nós que somos acostumados a histórias de super-heróis que vencem, que no fim sempre vencem, isso aqui parece um tanto quanto estranho, esquisito, subversivo. Como que a humilhação traz a glória? Como que a morte revela a glória? Nós temos, como igreja, já há 4 anos, conversado sobre os desafios da religião. Nós temos aqui durante 4 anos conversado e tentado explicar que ser religioso não é necessariamente a mesma coisa que ser cristão. Você pode ser religioso sem ser cristão. E a religião acaba nos forçando a usarmos algumas máscaras, a escondermos algumas coisas. Nós colocamos máscaras, nós tentamos modular a nossa postura. Nós acabamos vivendo de fachada. Eu, como pastor dessa igreja, o contato que eu tenho com vocês é aqui nesse ambiente. Nós conversamos, passamos um tempo junto, mas eu sei, porque eu também sou o ser humano, que muitas vezes a pessoa que nós somos aqui e a pessoa que nós somos lá fora não são a mesma pessoa. Porque aqui nós colocamos nossa, como dizem os pessoal que joga Fortnite, nossa skin. Aqui eu coloco a minha skin de crente. Aqui eu falo palavras bonitas, aqui eu estou cheirosinho, aqui eu não brigo com ninguém no trabalho, não falo mal de ninguém. A religião, se não bem compreendida, nos impele a usarmos máscaras. Mas a radicalidade do Evangelho de Jesus se revela quando as máscaras caem, quando a fragilidade vem à tona, quando o nosso ego morre. E às vezes isto custa a própria vida. Ou seja, na lógica do reino, o trono é uma cruz e a coroa é de espinhos. Por isso Jesus disse: chegou a hora da glória do Pai ser revelada.
No verso 1 ainda Jesus diz assim: glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Que glória é essa? E nós precisamos aqui tratar essa ideia de glória da forma mais ponderada possível, porque amanhã uma seleção vai para a glória, correto? E outra será, como o André falou, vai chorar, derrotados. Uma seleção vai entrar para a história, correto? Glória, para nós cristãos, não é uma névoa brilhante, não é um efeito especial celestial, não é um espetáculo pirotécnico que enche nossos olhos. Inclusive, se formos a fundo na teologia, Antigo Testamento a palavra kabod e no Novo Testamento a palavra doxa, que se traduz em português como glória, tem a ver com valor, tem a ver com essência, tem a ver com densidade. Ou seja, glorificar alguém não é encher o ego dessa pessoa com elogios. Glorificar alguém significa trazer à luz a sua verdadeira identidade. Atenção aqui, quando Jesus diz, Pai, glorifica o teu filho, Jesus não está pedindo um tapete vermelho. Jesus está pedindo para que seja revelada a sua essência. E como o Pai glorifica o Filho? O Pai glorifica o Filho o deixando ir até a cruz. Por quê? Porque é na cruz que a essência de Jesus se torna realmente visível. Lá na cruz, o centurião romano que não conhecia nada de Jesus vai olhar e dizer: este verdadeiramente era quem? O Filho de Deus. E como então agora o Filho glorifica o Pai? Lembre-se, nós estamos desde o céu, desde a queda de Lúcifer, em um grande conflito. E quando Lúcifer cai, com a terça parte dos anjos, Lúcifer coloca sobre o caráter de Deus um questionamento. E o questionamento é: esse Deus não é justo, esse Deus não é amor, esse Deus é um tirano, esse Deus é manipulador. E agora, o Filho, através da cruz, vai glorificar ao Pai, mostrando a todo o universo que o Criador não é um tirano. Porque o que o Filho está fazendo na cruz é revelar o amor do Pai. Como João 3,16 nos diz, Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. Ou seja, Deus é glorificado quando é visto exatamente como Ele é. E aqui nós temos algumas dificuldades de compreendermos na exatidão quem é Deus. Mas a verdade do Evangelho é uma só. A mais básica e simples possível. Deus é amor. E Ele é glorificado quando Ele é visto exatamente dessa forma. Ou seja, se você deseja glorificar a Deus com a sua vida, pare de ser um cristão performático. Pare de tentar ficar impressionando a divindade. Deus jamais será impressionado com a nossa cadência espiritual, com o nosso ativismo religioso, com os dízimos robustos que nós devolvemos. A verdade é que nós glorificamos a Deus na ordinariedade de nossa vida, nas coisas simples. A forma como nós tratamos o cônjuge em casa, a forma como nós reagimos à injustiça no trânsito, a forma como nós lidamos com quem trabalha para a gente. A nossa vida glorifica a Deus quando nós nos tornamos pacificadores o suficiente para que o amor de Deus flua através de nós, esmagando o nosso ego. Essa semana, em Seward Park, temos uma classe bíblica semanal e conversávamos sobre a grande quantidade de ateus que temos em nossa sociedade.
E esse número tem aumentado cada vez mais. Eles dizem, olha, esse Deus que está aí, que vocês falam, eu não acredito. E eu perguntaria para qualquer pessoa que me dissesse isso, peraí, me fale um pouquinho sobre esse Deus que você não acredita, porque é possível que eu também não acredite. Por quê? Porque historicamente, há muitos séculos e em muitas circunstâncias, o cristianismo tem revelado uma imagem distorcida sobre quem é Deus. Guerras foram feitas em nome de Deus. Pessoas foram perseguidas e mortas em nome de Deus. Em nossos dias, Deus tem se tornado um ativo político. E muitas pessoas olham para esse tipo de cristianismo e dizem, eu não quero esse Deus. Eu sou pastor há 20 anos. E me lembro, quando era muito jovem ainda, e alguém dizia, pastor, vem aqui num ambiente público, e eu ficava com vergonha. Porque eu não queria ser reconhecido como pastor. Por quê? No nosso ambiente adventista aqui, nós sabemos o que é ser um pastor, ok? Nós sabemos que em nossa igreja, se você aqui dizimar $1.000 ou $1 milhão, o meu salário é o mesmo, não muda nada. Nós temos um sistema onde todos os pastores recebem o mesmo salário e nós nem sabemos quanto você dizima ou se você dizima. Mas não é assim em todos os lugares. Em muitos lugares tem pastor andando de helicóptero. Em muitos lugares tem pastor que é milionário. Então, para muita gente lá fora, pastor é gente que tira dinheiro de crente inocente. Então, quando alguém dizia pastor, eu ficava um pouco incomodado, porque eu já entendia que algumas pessoas que não nos conhecem poderiam me confundir com esses pastores da mídia. E sabe, esta é uma triste realidade. A realidade de que muitas vezes o cristianismo passa ao mundo uma imagem de Deus pervertida. Em outras palavras, igreja, o cristianismo é responsável, sim, por tudo o que tem acontecido em nosso mundo e em especial no que diz respeito a esse número cada vez maior de pessoas que não querem proximidade com esse Deus dos cristãos, ou com essa igreja desse Deus. Portanto, cabe a nós o entendimento de que para esse mundo que não conhece a Deus, nós somos a Bíblia deles. Nós somos a Bíblia deles. Você, onde estiver, durante a semana, no seu trabalho, no mercado, no trânsito, você é uma Bíblia ambulante. E a reflexão que eu faço é, ao as pessoas olharem para mim, que tipo de Bíblia elas estão lendo? Nós somos Bíblias ambulantes para esse mundo que não conhece a Deus. Pense nisso. Próxima questão, nesse texto de João 17. A vida eterna, e nós lemos agora o verso 3. E aqui temos que ter muita atenção. Verso 3 diz assim, esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem? Aqui, João 17, verso 3, é o centro. É o âmago da teologia de João. João está nos ensinando aqui algo que é muito forte, poderoso. Vida eterna, atenção aqui, porque nós erramos muitas vezes aqui. Vida eterna não é algo limitado ao espaço e tempo. De acordo com Jesus, não é o pastor inventando história, de acordo com Jesus, o texto não diz assim, a vida eterna é esta, que vocês vão para o céu depois de morrer. Aqui diz isso? Vida eterna não é viver no céu depois da morte, depois do dia da ressurreição. Qualquer pregação que aborde a vida eterna apenas nestes termos está incompleta.
Vida eterna não é bilhete premiado. Vida eterna não é seguro de vida pós-túmulo, que adquirimos aceitando um pacote de dogmas ou doutrinas para não queimarmos no inferno. O que Jesus faz aqui é destruir essa definição estreita e moralista de vida eterna. Jesus traz a eternidade para o tempo presente e a redefine de uma vez por todas. Vida eterna para Jesus não é sobre onde você vai passar a eternidade, nem sobre quanto tempo isso vai durar. Atenção. Vida eterna é como você vive a sua vida hoje. Vida eterna não é calculada de forma quantitativa ou localizada geograficamente. A vida eterna, de acordo com Jesus, ela é qualitativa e relacional. Vida eterna não é andar pelas ruas de ouro. Ele diz: a vida eterna é esta, que eles te conheçam. E a palavra grega aqui é a palavra gnosko. E no contexto cultural, teológico hebraico, a ideia de conhecer não é apenas de obter conhecimento intelectual, não é reunir informações sobre Deus, é o conhecimento que nasce de uma experiência viva em um relacionamento profundo e diário com Deus. Por isso aqui em nossa igreja, nós temos enfatizado tanto a importância da comunhão diária com Deus, a importância de uma relação diária com Deus, de um tempo diário com Deus. E esse termo, essa ideia de conhecimento, é a mesma ideia, é o mesmo termo que a literatura, que a teologia bíblica do Antigo Testamento vai descrever para revelar a intimidade gerada entre um homem e uma mulher no casamento. Quando o homem se casa e tem as núpcias com a sua mulher, ele conheceu essa mulher. Ele não leu um livro, teve uma experiência profunda, íntima, real. Saber sobre Deus é teologia. E como teólogo, me permita te dizer, qualquer acadêmico, mesmo ateu, eu diria até o diabo, pode ter uma teologia impecável, mas ainda assim continuar com o coração de pedra. Conhecer a Deus é comunhão. Saber sobre Deus é teologia. Conhecer a Deus é comunhão. O que é isso? É ter a vida, a agenda, o trabalho, os afetos, o meu olhar, tudo que está em mim se mistura com Deus. Portanto, a vida eterna não começa na manhã da ressurreição. E nós, adventistas, nós temos esta esperança da ressurreição. Mas nós precisamos compreender, de uma vez por todas, que a vida eterna começa hoje. Quando você desiste de negociar com Deus, quando você para de barganhar com Deus, buscando fazer sacrifícios, buscando carregar fardos morais. Mateus 12, 7. Palavras de Cristo. Misericórdia quero e não sacrifícios. Quando você abandona esta moralidade voltada apenas para o exterior e agora você se entrega, se joga, se abandona em um relacionamento aberto, onde você não precisa usar máscaras, onde você não precisa dourar a pílula, você é quem você é, vulnerável nos braços desse Deus. Portanto, a vida eterna é a vida do eterno pulsando em nós, na nossa história presente. Verso 4, por fim. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Interessante aqui, peraí.
Aqui temos um verbo de uma ação completa no passado. Eu completei, eu glorifiquei completando a obra, eu fiz. Só que Jesus está dizendo isso antes mesmo de ter ido para a cruz. Que obra é essa? É a obra de nos mostrar que é possível ser plenamente humano, sem ficar vivendo de ilusões, sem ficar vivendo de máscaras, sem ficar vivendo na defensiva. Foi a obra de nos mostrar que a nossa vida, a vida humana, só encontra plenitude. Pregamos outro dia sobre isso. Quando a videira está conectada com os ramos que somos nós. Quando a nossa vida está grudada em Deus. Atente. Jesus não veio para esse mundo para inaugurar mais uma religião. Jesus veio inaugurar uma nova humanidade. Uma humanidade que agora é livre. Livre de ficar tentando provar o seu valor a cada segundo. Livre do pavor da morte. Livre da necessidade doentia de dominar, de diminuir ou de julgar outras pessoas para sentir-se seguro ou superior. Se hoje estamos exaustos, se nossa sociedade está entorpecida de ansiolíticos, se nossos altares estão cheios de pessoas cansadas da religião, é porque nós ainda estamos tentando subir em nossas colunas de pedra. Ainda estamos tentando construir a nossa própria glória e salvar a nós mesmos pelo desempenho. E eu espero que essa oração de Jesus, a oração sacerdotal, nos ensine o que é a glória. Nos ensine a descer de nossa coluna de performance, de religião de resultados, e nos faça descansar. Nos faça descansar em Deus. Nos faça ter a certeza de que nossa identidade está garantida em Jesus. E de que o nosso valor não está atrelado ao nosso desempenho. O nosso valor está garantido no amor do Pai. Que possamos abandonar esta busca por palco, pelo aplauso, pela beleza discreta do serviço, do amor fraternal, da justiça e da entrega voluntária. Amém? A glória de Deus se revela em Jesus e que essa glória se revele também na vida de cada um de nós. Coloque-se em pé para uma oração. Querido Pai, Jesus continua nos ensinando coisas maravilhosas. E agora em João 17, pronto para ser preso, humilhado, castigado, morto, Jesus revela, chegou a hora. A glória será revelada, a vitória das vitórias será alcançada. E agora, Pai, Jesus está nos ensinando que a verdadeira glória não é no pódio, não são os aplausos, não é o destaque. A verdadeira glória é a glória do amor, do serviço, da abnegação. Portanto, Pai, que a Tua glória se revele em nós. E que nós, como comunidade de fé, como Igreja de Jesus, possamos viver unicamente para a Tua glória. E que as pessoas, ao olharem para nós, vejam em nós a Bíblia de Deus, que revela o amor de Jesus por esse mundo. Obrigado, Pai, por esse Evangelho. Que ele continue diariamente transformando nossa vida à imagem de Jesus Cristo. É o que nós oramos, bom Pai, em nome de Jesus. Amém.